Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. O STF e a mordaça digital, como eles querem usar as plataformas contra os cidadãos. É sobre isso que iremos abordar neste vídeo. Mas antes, já quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like e também compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. O que eles querem é amordaçar o cidadão de bem. Você sabia que neste momento ministros do Supremo Tribunal Federal ainda estão decidindo se as plataformas das internets como redes sociais, sites e conteúdos devem se tornar fiscais e juízes, censores dos cidadãos brasileiros? Sim, é isso mesmo. A discussão gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente protege a liberdade de expressão ao dizer que uma plataforma só pode ser responsabilizada por conteúdo público por terceiro se houver ordem judicial exigindo sua remoção, a ela não cumprir. Então, pessoal, ou seja, se alguém fazer alguma coisa na internet, isso só vale por decisão judicial. Não tem que a própria internet querer fazer o seu julgamento. Vocês entendem? Então, eles estão querendo usar as redes sociais como subterfúgio para censurar você. Eles querem usar a própria internet contra o cidadão. Isto é inadmissível e nós não podemos aceitar de maneira alguma essa situação. Mas algo, garanto a vocês que algo está prestes a mudar. Eu acredito que pode mudar para melhor. Eu acredito nisso. Eu tenho essa fé. Vamos lá. O que está em jogo? O que está em jogo? O STF, ele está prestes a reescrever as regras da internet brasileira. Ministros como Dias Toffoli, Luiz Fux já votaram para derrubar essa garantia e impor sanções. Ou seja, impor responsabilidade direta nas plataformas, mesmo sem ordem judicial. Isso é algo inadmissível. Eles não podem fazer isso de maneira alguma. Eles não podem fazer isso. Eles não podem. Aí a pergunta é, o que isso significa na prática? O que isso significa na prática? Significa que plataformas terão medo de manter conteúdo polêmico ou crítico no ar. Eles vão remover por precaução, sem nem esperar um juiz decidir se isso for sancionado. Porque agora o risco de serem processados ou punidos será imediato. Então, isso é algo muito sério. Isso está invadindo a nossa liberdade de expressão. Está invadindo aquilo que é de mais sagrado que foi o próprio Deus que nos deu, que é a liberdade de se expressar. Mas o que o STF quer com isso? Vou trazer para vocês. Aqui está a chave. A questão, o judiciário quer usar as plataformas como um escudo. Eles querem que as empresas façam o trabalho sujo por eles. Calar vozes, derrubar conteúdos, silenciar denúncias, sem precisar expor diretamente o próprio STF. O sistema se transforma assim. O Estado, ele não precisa censurar você oficialmente, diretamente. Basta pressionar as plataformas com ameaças legais. E as plataformas, com medo de multas e processos, poderiam fazer o serviço
da censura indireta, chamada censura indireta. Censurar o cidadão, censurar o povo. Mas o alvo deles é os cidadãos comuns, eu e você. O alvo deles é eu e você. Eles querem nos calar. É a gente que eles querem calar. Essa é a realidade. E essa mudança tem um alvo, como eu já disse, o cidadão, que ousar falar, questionar, denunciar, se opor. Se você postar algo que incomode os poderosos, políticos, instituições, ideologias, o conteúdo pode cair sem que tenha chance de defesa, porque a plataforma já estará treinada para censurar por precaução. Isso é muito grave. E o mais grave, sem decisão judicial, sem contraditório, sem o devido processo legal. Isto é muito sério se acontecer. Isso é muito sério. Eles querem nos calar. Eles querem nos calar. Eles querem nos calar. A destruição silenciosa da liberdade de expressão. Eles estão desmontando o artigo 19 do Marco Temporal Civil com discurso bonito, combater desinformação, proteger as crianças, proteger a democracia, mas o que estão fazendo é abrir uma porta larga para a censura prévia. Censura prévia. Isso é proibido pela nossa própria Constituição Federal. Está no artigo 5º da Constituição, inciso 6. A nossa Constituição, eles querem rasgar de fato a nossa Constituição. Eles querem colocar no calabouço, colocar no escuro. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eles estão tentando terceirizar a censura para que ela não pareça censura. Eles são ligeiros, eles são malandros. Mas existe ainda uma luz no final do túnel. Existem ministros que ainda não votou, então significa que o jogo ainda não acabou. Ministros como André Mendonça, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Zanin, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, Flávio Dino, possivelmente, ainda não votaram. Isso significa que a batalha ainda está em curso. A batalha ainda está em curso. Ainda não morremos. E nós, cidadãos, precisamos estar atentos e vocalizar a nossa posição. Temos que vocalizar a nossa posição. Temos que vocalizar a nossa posição. Precisamos estar atentos. Não à censura velada, não à responsabilidade injusta das plataformas. É isso que nós temos que lutar, é isso que nós temos que combater. Meus amigos, o que está em jogo é a nossa liberdade. Liberdade não se negocia, liberdade se defende. O que está em jogo aqui não é só uma decisão técnica sobre responsabilidade civil. É a nossa voz, é o nosso direito de nos expressar sem sermos silenciados por robôs, moderadores ou algoritmos programados para agradar o poder. Temos que levantar a nossa voz. Eles querem nos calar. Eles querem nos amordaçar. Eles querem nos calar. Eles querem nos amordaçar. Eles querem nos amordaçar. Eles querem nos amordaçar. Eles querem isso aqui, ó, nos amordaçar. É por isso que precisamos falar enquanto ainda podemos. Por isso que precisamos falar enquanto ainda podemos. E é isso que eles querem, nos calar. E não vamos deixar de maneira alguma. Curta o vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo. E que nada disso venha acontecer.
ainda existem vários ministros que ainda falta dar o voto. E também vários ministros que ainda pode, né, pedir aí um pedido de vista. Lembrando que Donald Trump, pessoal, esse homem aqui, todos aqueles que é inimigo da liberdade, é inimigo dos Estados Unidos. O que eu vou dizer aqui rapidamente é o seguinte: o ministro Moraes está prestes a ser sancionado pelos Estados Unidos. Não pelas coisas que ele tem feito aqui no Brasil, mas pelo fato dele ultrapassar fronteiras da liberdade, querer calar vozes americanas. E nisso ele vai cair do cavalo, porque ele vai ser sancionado, e isso pode trazer um alento também para nós, brasileiros. Curta o vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, Deus abençoe a todos, fui!